Fala moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui para fechar esse ciclo, de aulas aí em relação às plantas. Nós já vimos outros órgãos, falamos das flores, falamos dos frutos. Eu considero uma aula bem legal para a gente entender o que é um fruto, já que nas ciências a gente não tem fruta, é tudo fruto, certo? Então, bora lá falar de raiz, de caule e de folha. Então, vem comigo. Começando pela raiz, Quando você fala de raiz, nós temos o quê? Temos que pensar qual a função da raiz na planta. Para que serve a raiz? Se eu perguntar para você, para que você acha que serve a raiz? Você vai me dizer assim, professor, a raiz serve para fixar a planta no solo? Muito bem, a raiz serve para fixar a planta no solo. O que mais? A raiz serve para absorver água. Isso, a raiz serve para absorção. O que mais? Tem mais funções. Serve para fixação, serve para absorção, serve também para reserva. Você já comeu cenoura? A cenoura é uma raiz de reserva. Mandioca é uma raiz de reserva. Beterraba é uma raiz de reserva. Só cuidado, no caso da batata, porque a batata inglesa é um caule, não é uma raiz, certo? Batata doce é raiz, batata inglesa é um caule. Depois, quando a gente falar de caule, eu volto a dar uma reforçada nesse assunto. Às vezes vem pegadinha, Então, vamos dar uma olhada. Para que serve raiz? Serve para fixação, serve para absorver. Absorver o quê? O que a planta precisa absorver? Ela precisa absorver água, isso. O que mais? Sais minerais. Sais minerais. Precisa absorver água e sais minerais do solo, E aí ela produz o próprio alimento dela fazendo fotossíntese. Então ela pega água do solo, pega sais minerais. Como assim sais minerais? Ela pega nitrogênio, ela pega na forma de nitratos, ela pega sódio, potássio, ela vai pegar vários sais minerais a partir do solo. Sais minerais que vão ser importantes ali para a manutenção da saúde da planta. E aí, como eu comentei, tem raízes que têm função de fazer reserva, certo? Quando a gente olha uma raiz, tem as partes de uma raiz. Então, como que eu classifico as partes de uma raiz? Eu fiz o corte exatamente na região aqui, gente, onde tem ali o quê? A divisão entre a raiz e o caule, certo? Então, nós começamos assim, A pontinha da raiz, ela tem uma proteção. É como se fosse um capacete. Você não vai escrever capacete, Eu estou só falando como se fosse um capacete, mas ele tem aqui uma proteção. Por que essa proteção? Porque a raiz ela vai descendo, ela vai perfurando o solo, então ela está em atrito com o solo. Como ela está em atrito com o solo, o que acontece, gente? Acontece que tem a possibilidade de ter aqui um desgaste. E por conta desse desgaste é importante que tenha então aqui uma estrutura de proteção. Essa estrutura de proteção nós chamamos de coifa. Coifa então é uma estrutura que tem a função de fazer o quê? Proteger a pontinha da raiz. Certo? Agora um detalhe, sabia que plantas aquáticas, elas podem ter coifa dupla? Professor, por que planta aquática tem coifa dupla se na água não tem esse atrito que você falou? Na terra faz sentido, Porque ela vai descendo, atrita com pedrinhas, atrita com solo e tal. Mas na água, por que ter coifa dupla se não tem atrito? É para se proteger, porque os peixes podem comer a raiz. Então, uma forma de se proteger dos peixes, para que eles não comam a raiz, é ter uma coifa dupla. E aí faz com que proteja um pouco mais. Beleza? E aí, vem uma região aqui em cima. Tá vendo que essa região aqui não tem pelos? Se ela não tem pelos, eu vou chamar de zona lisa. Zona lisa é a região que é responsável pelo crescimento da raiz. Certo? Então, essa região aqui precisa, realmente estar lisa. Por quê? Porque é uma região que vai ser responsável pelo crescimento da raiz. Zona lisa também pode ser chamada de zona de crescimento. Acima dessa zona de crescimento, você está vendo que tem uns pelos aqui? São pelos isso? São pelos. A raiz tem pelos? Tem. É chamada de zona pilífera. Professor, você escreveu errado. Não, não é pelífera, é pilífera mesmo. Pilífera mesmo. Escrevi certo, tá? Então, copia assim que está certinho. Zona pilífera. O que é zona pilífera? É uma zona, é uma região que nós encontramos os pelos absorventes, tá? Então, região que tem pelos absorventes nós chamamos de zona pilífera. É nessa região, pessoal,
que a planta consegue absorver água, né? Então, se eu colocar água até aqui, a planta vai morrer. Ela não consegue absorver água aqui. Ela só consegue absorver se a água estiver em contato com os pelos absorventes. Agora pensa comigo, né? Se eu pegar um camarada que tem muito cabelo, pega um camarada que tem muito cabelo, pega um outro camarada que não tem muito cabelo, vamos pensar num careca. E aí você pede para os dois colocar a cabeça dentro do balde. Então pega um balde cheio de água e pede para o careca colocar a cabeça dentro do balde. O que vai acontecer? Ele vai reter água na cabeça? Um pouquinho, né? Agora peça para o cabeludo enfiar a cabeça dentro do balde com água. Ou seja, ele vai reter muita água na cabeça. Entendeu o exemplo? Então por que as plantas têm pelos nas raízes? Porque o pelo, ele ajuda a reter água. E se ele ajuda a reter água, ele faz com que essa raiz fique úmida, facilitando para ela o quê? Conseguir absorver essa água para a manutenção dela. Muito bem. Então, zona pilífera, função dos pelos absorventes, absorção de água. E aí vem uma região aqui mais em cima, né? Que já é quase ali já caule, mas ainda é raiz, chamada de zona suberosa. E é a partir dessa zona suberosa que surgem raízes secundárias, certo? Então, temos aí as partes de uma raiz. Vamos adiante. Segundo, nós temos o caule. Primeiro, né, vamos pensar assim, em relação ao caule. Qual a função do caule? Ah, professor, a raiz era absorver, era fixar, era reserva. Caule tem função de fazer o quê? Caule tem função de condução. Então, ele tem uma função de conduzir. Caule também pode fazer reserva. Então, existe caule de reserva, como é o caso da batata inglesa. Então, veja, batata doce é raiz, batata inglesa é aquela que a gente usa para fazer a batatinha frita, certo? Então, essa batata inglesa, ela não é uma raiz, ela é um caule que faz reserva, beleza? Então, quando a gente fala do caule, o caule ajuda a sustentar a planta, ele ajuda a conduzir a seiva. Lembre-se que planta não tem sangue, planta tem seiva. Seiva bruta, que é a água e sais minerais, e a seiva elaborada, que é o alimento da planta, certo? Então, pode ter função de reserva, no caso da batata inglesa, e pode ter função fotossintética. Não sei se você já teve, ou se você de repente tem um cacto em casa. Qual é a cor do cacto, né? O cacto em si é verde. Então, o caule do cacto faz fotossíntese. Até porque, gente, normalmente quem tem função de fazer fotossíntese é a folha, né? Só como que é a folha de um cacto? Não tem, professor? Tem, é o espinho. São folhas modificadas em espinhos. Só que o espinho é pequenininho, ele não tem uma capacidade de fotossintética. Então quem acaba fazendo a fotossíntese no caso do cacto são, né, o próprio caule. Beleza? Então tá aí as funções do caule em uma planta. Na sequência, né, vamos falar aqui da origem do caule. Onde que surge, né? Qual é a parte da planta que surge o caule? O caule, gente, vai surgir a partir de uma região lá do embrião chamado de gema, ali de caulículo ou gema, né? Então, caulículo, professor, não tem como errar caulículo. Sim, caulículo e gema é a região de origem. E aí, algumas regiões do caule só para a gente classificar. Onde surge assim uma folha, tá vendo? Eu chamo de nós. Então, aqui tem um nó, lá tem outro nó, e entre dois nós nós temos uma região chamada internós. Então são as partes do caule, né? Nós são pontos de saídas de folhas e galhos, certo? No caso do caule, o caule ele vai possuir o que nós chamamos de gemas, né? Gemas laterais. E são a partir dessas gemas que nós teremos o quê? Pontos ali que vão germinar, pontos que têm células que têm o poder de diferenciação, ou seja, de formar novos galhos, de crescimento, são regiões de crescimento. Então, no caso de fazer podas, quem é especialista em poda, o camarada vai ter que entender, né, quais as regiões do caule que tem gema, para ele poder fazer ali o trabalho em relação às podas. Show? Vamos lá então entender, né, essas regiões aí que são importantes. Já falamos da raiz, já falamos do caule e agora vamos falar da folha, a função da folha e as partes da folha. Com relação à folha, né? Como que eu classifico as partes de uma folha? Eu tenho essa parte que nós chamamos aqui de limbo. O que é o limbo? O limbo é essa parte onde ficam as nervuras, né? O que são nervuras? Nervuras são esses risquinhos que a gente vê na folha, que são nada mais são do que vasos condutores. Então, esses risquinhos que a gente vê na folha são vasos condutores ou de seiva bruta, água e sais minerais, ou de seiva elaborada que envolve o açúcar, que envolve o alimento da planta, certo?
Você sabe o que é um pulgão? O pulgão é um inseto que ele tem um aparelho sugador, ele consegue perfurar a folha e sugar o açúcar da folha. Então, no caso do pulgão, ele tem essa habilidade de furar a folha e sugar o açúcar da folha. Você já viu formiga levando folha para o formigueiro? Por que a formiga faz isso? Por que a formiga leva folha para o formigueiro? Porque a formiga não consegue pegar esse suco, não consegue pegar esse açúcar da folha. O que a formiga consegue fazer é cortar a folha. E aí, sabe o que ela faz? Ela leva para o formigueiro, porque lá no formigueiro ela tem pulgão lá que ela escraviza. Então ela segura o pulgão lá no formigueiro, leva a folha para o pulgão e fala para o pulgão, fura aí. E o pulgão fura e começa a sugar o açúcar, conforme esse açúcar vai saindo ali pelo tubo digestório do pulgão, a formiga vai se alimentando desse açúcar. Ah, professor, sai pelo ânus do pulgão. Exatamente, sai pelo ânus do pulgão e a formiga se alimenta desse açúcar, já que ela não consegue pegar diretamente da folha. Interessante isso, né? São curiosidades aí da zoologia do reino animal. Nós temos aqui daí o pecíolo, que seria esse cabinho aqui, e a parte da folha onde ela se conecta ao caule. A parte onde ela se conecta ao caule nós chamamos de bainha. Então, bainha, pecíolo, limbo e temos as nervuras. Essas são as partes de uma folha. Beleza? Com relação à folha, o que é importante eu saber? É pela folha que a planta consegue fazer, principalmente pela folha, né? Que a planta consegue fazer fotossíntese. E o que é fotossíntese? Na fotossíntese a planta pega o gás carbônico. Então pensa na plantinha que você tem na sua casa. Como que ela se alimenta? Ah, professor, ela produz o próprio alimento. Sim, mas como que ela produz o próprio alimento? Ela pega o gás carbônico, que está no ar, pega a água que você coloca para ela, converte gás carbônico e água na presença de luz em açúcares, como é o caso da glicose. Então, C6H12O6 é a glicose e libera o oxigênio. O oxigênio é resíduo da fotossíntese, então libera o oxigênio. Então nós temos a equação aqui, ó, pega gás carbônico, pega água, produz açúcar, produz glicose e libera o quê? Água na transpiração e oxigênio, que seria um resíduo. Legal? Para fechar, eu tenho aqui 2 exercícios para a gente conversar aqui um pouquinho em relação a esses órgãos aí, né? Então nós temos aqui, ó, uma dona de casa prepara uma sopa com água, carne, cenoura, salsinha, batatinha inglesa e sal. Os órgãos vegetais usados para a sopa são... Veja, então ele falou órgãos vegetais, então eu não vou me preocupar com a água, não vou me preocupar com a carne e não vou me preocupar com o sal. No caso da cenoura, a cenoura é uma... Ah, a cenoura é uma raiz, professor. Exatamente. Cenoura é uma raiz. No caso da salsinha, daí vem a salsinha. A salsinha é o quê? Ah, a salsinha é uma folha. Isso, salsinha é uma folha. E a batatinha inglesa? Batata inglesa é um caule. Cuidado, batata inglesa não é raiz, batata inglesa é um caule. Alternativa que marca na sequência, raiz, folha e caule. Beleza? Mais um para fechar? Então, olha o próximo exercício e diz assim: a respeito da fotossíntese, é correto afirmar que, no caso da fotossíntese, né, que está relacionado à produção de alimento nas plantas, é correto afirmar que é realizada somente por plantas terrestres? Falso, né, gente? Plantas aquáticas também fazem fotossíntese. B. Organismos que realizam esse processo são chamados de herbívoros? Organismos herbívoros, animais não fazem fotossíntese. Quem faz fotossíntese são plantas, são algas e cianobactérias, então falso, letra B. Letra C. É um processo que libera gás carbônico? Não, é um processo que usa o gás carbônico, não que libera gás carbônico, libera oxigênio. D. Pode ser representada pela reação simplificada. Gás carbônico mais água produz glicose mais oxigênio. Perfeito, letra D. Usa gás carbônico mais a água, produz glicose e libera oxigênio. A alternativa D é a alternativa correta. Fechamos assim esse ciclo aí relacionado às plantas. Um grande abraço, gente, e até a próxima aula. Tchau!